Boa noite, pessoal. E Cleise, Camila. Boa noite, pessoal. Manu, Malu. Boa noite, vocês estão me ouvindo? O som tá legal? Delay. Dá um tempinho pro pessoal começar a entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Aproveitar os que já estão aqui presentes, né? Vou pedir a interação de vocês no início da live, tá? Aqui nos comentários, vocês interagirem comigo, porque eu acho que pra gente ter melhor absorção das informações, Rodrigo, absorver melhor as informações, a gente tem que trocar ideias, né? E entender o conceito das palavras das quais nós estamos tratando e a partir disso, né, entender a técnica, né? Então, como hoje o nosso tema é planejamento estratégico, eu queria que vocês colocassem aqui para mim sinônimos da palavra planejamento primeiro, né? Pra gente falar sobre planejamento. E aí depois nós vamos colocar sinônimos da palavra estratégia ou estratégico, né? E pra gente unir essas duas palavras e entender o conceito dela, tá? Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico voltado para a empresa, mas em uma empresa grande, com setores bem divididos e bem estruturados, é necessário que os gestores dela também entendam sobre planejamento estratégico, as ações que envolvem o planejamento estratégico, para os líderes, né, e gestores conseguirem acompanhar os seus resultados, acompanhar as suas dinâmicas, né, acompanhar os seus números e até mesmo mudar a estratégia se for necessário. Então, agora como a gente tem 1 hora travado no Instagram, eu gostaria que vocês colocassem aí o nome, né, planejamento e um sinônimo, e depois estratégico e um sinônimo, para a gente poder absorver isso. Pode ser, pessoal? Aproveita que vocês podem até buscar no Google também. Vamos lá? Eu já tenho alguns sinônimos aqui anotados. Cleis, Derlei, Júnior, Rodrigo, pessoal, me ajuda aí. E Ale! Fico feliz com vocês participando da live, né? Da nossa live da CLC Treinamentos. E Ale, ajuda a gente aí, puxa aí para nós os sinônimos de planejamento e os sinônimo de estratégia. Alexandre é doutor nisso, em estratégia, análise de indicadores, estruturar, isso aí, estruturar, planejamento, estruturar, organizar, preparar. Todas as vezes que nós falamos, elaborar, todas as vezes que nós falamos, ou planejar algo, ou seja, eu vou estruturar algo, eu vou organizar algo, né? Preparação, isso aí, pessoal. Preparação, programação, organização, elaboração, delineamento, isso aí. E sobre estratégia? Eles vão muito de encontro, né? Eles se complementam, mas na hora que vocês forem buscar aí o sinônimo de estratégia, ela vai muito de encontro com algumas coisas relacionadas ao planejamento, né? Que é plano, tática, técnica, método, sistema, processo, certo? Então eu tenho que o planejamento estratégico, seja numa situação enquanto você é gestor, líder de uma área específica dentro de uma empresa, ou você é o próprio empreendedor, né?
O que vem a ser o planejamento estratégico? O conceito em si dele é um processo onde se tem toda uma análise, né, uma preparação de um cenário, né, e você especifica ali naquele planejamento, naquele documento, tudo que o seu objetivo, né, o plano para chegar nesse objetivo e quais as etapas que você tem que passar por aquilo, né? Manobra, ótimo, o delay, manobra, tática. Então eu tenho um plano, um preparo, uma organização e uma ação, uma tática, uma técnica, um processo que eu devo passar para eu chegar em um determinado objetivo. Então, sobre o conceito do planejamento estratégico, tá ok para vocês, pessoal? Porque é importantíssimo que nós saibamos o conceito do que nós estamos falando para depois nós estudarmos as etapas que são relacionadas a este conceito, tá? Então, sobre planejamento, tudo que a gente fala no mundo dos negócios, no mundo da gestão, no mundo da liderança, tudo que a gente fala vai muito de encontro com o nosso pessoal, né? A nossa primeira live, nós falamos sobre plano de negócio. Então, antes mesmo de eu ter um negócio, antes mesmo de eu montar uma empresa, é necessário que eu tenha especificado, que eu tenha bem elaborado um plano do que eu quero, né? Lorena, boa noite. Um plano do que eu quero. Eu quero uma empresa de tal segmento, de tal produto, aí eu faço meu plano de negócio. Depois que eu tenho meu plano de negócio, eu faço meu planejamento estratégico para eu alcançar as metas relacionadas ao meu plano de negócio. E depois que eu tenho meu planejamento estratégico, eu vou acompanhar os números relacionados à minha empresa, certo? Então, em tudo na nossa vida, nós temos que ter algumas respostas, né? O que eu quero, em quanto tempo eu quero chegar naquele objetivo e qual é meu plano de ação para chegar naquele objetivo, tanto pessoal quanto profissionalmente falando, né? Então, sobre o conceito de planejamento estratégico, recapitulando, é um conjunto de processos que me leva ao objetivo, ao resultado que eu quero alcançar, certo? Eu tenho um plano e uma técnica para chegar naquele resultado, certo? E o que envolve o planejamento estratégico especificamente de uma empresa? Quando eu for montar um documento relacionado à minha empresa que se chama planejamento estratégico, eu tenho que especificar nesse documento alguns conceitos, alguns passos, né? Que é a missão, a visão, os valores da empresa, certo? Analisar cenários, os indicadores e as metas. Alguns autores utilizam nomes distintos, né, no que diz respeito à análise de cenário e indicadores e ordens distintas. Uns põem metas antes dos indicadores, mas é necessário passar por essas 6 etapas para que eu construa um planejamento estratégico, tá bom? E é importante que você, enquanto empreendedor, tenha em mente qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, tá? Ei, Fê, quais são os seus valores e principalmente a análise de cenário, tá? Dentro da análise de cenário existem ferramentas que nós vamos falar aqui, depois nós vamos a fundo dessas ferramentas nas próximas lives, tá? Existem ferramentas simples de perguntas e respostas para que você veja o seu concorrente, né, para que você aprimore o conhecimento do seu concorrente e aprimore o conhecimento da sua empresa. Então, enquanto empreendedor, é fundamental que você saiba essas questões, que você saiba responder essas questões. E você, enquanto gestor de uma empresa, é de extrema importância que você conheça a sua empresa a fundo, ao ponto de saber sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores da sua empresa, né? E sobre o cenário que envolve o mercado da sua empresa, tá? Então, esta live, este assunto, este tema, ele é abordado tanto para quem quer liderar, gerir, quanto para quem quer abrir o seu negócio, tá? O que vem ser a missão? A missão é a razão de ser da empresa, né? O porquê que ela nasceu, né? E
E a visão é aonde a empresa quer chegar, e os valores é a ética que envolve aquela empresa, né? Os valores é o que motiva a empresa, certo? Hoje, por exemplo, nós inserimos na nossa, propositalmente, né, e estrategicamente, nós inserimos na nossa página o que diz respeito à nossa missão, aos nossos valores e à nossa visão, tá? Vou dar um exemplo, tá? Quando você vai falar de missão, você vai falar o que você pretende com a sua empresa, a razão dela de existir, já está mais relacionado com a emoção, com a paixão daquele negócio, tá? A visão é a partir da paixão que move aquela empresa, né, aquele empreendimento, a partir dessa paixão, aonde ela pretende chegar, qual é o tamanho que ela quer se estender, qual o tamanho do mercado que ela quer atingir e abranger, né? E os valores é o que diz respeito realmente à ética que aquela empresa trabalha, né? Quais são os reais valores daquela empresa no que tange a ética, né? Não são valores materiais, certo? E depois que a gente determinou para a nossa empresa esses 3 tópicos, nós vamos passar para a análise de cenário, né? Quando a gente fala sobre a análise de cenário, a gente tem algumas ferramentas que nos apoiam nela, né? A gente fala muito de análise de SWOT, que traduzido vai para FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então você tem que responder para você o que tem de força na sua empresa. Geralmente a gente faz um quadro, a gente já tem aqui esse conteúdo no nosso Instagram e a gente colocou esse conteúdo como análise de SWOT, tá? SWOT. E depois a gente coloca no conteúdo falando sobre o que significa cada letra da sigla em inglês, passando para o português, que é a FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? No que diz respeito ao seu mercado, no que diz respeito aonde você está inserido e no que diz respeito à sua empresa e aos seus concorrentes. É de extrema importância que você conheça os seus concorrentes e que você também conheça o cenário da onde está geograficamente inserida a sua empresa e o cenário de mercado onde está inserida a sua empresa, tá? Eu vou falar essa questão dos cenários de uma forma mais lenta e vou tentar ser mais claro possível. Se eu estiver falando rápido, se eu não estiver fazendo com que eu seja compreendido, eu peço por favor que vocês falem aqui, porque é uma parte muito importante para quem quer alavancar os seus resultados ou para quem está iniciando, principalmente para quem está iniciando, tá? Vamos lá. Eu montei meu plano de negócio, eu já especifiquei qual é o negócio que eu quero e agora eu já estou com a minha empresa idealizada e montada, né? Então, antes mesmo de eu fazer, de eu montar a minha empresa, a parte física dela, você vai ter que fazer uma análise do mercado, né? O que abrange a análise do mercado? Geograficamente, aonde eu almejo colocar a minha empresa, se ela for uma empresa física, tá? Se ela não for online. Em qual bairro? Para qual público? Neste bairro, existe o público que eu quero trabalhar? E nós temos concorrentes neste bairro? Tem um concorrente em qual raio da onde eu estou me inserindo, né? A partir do momento que eu faço essa análise toda, eu vou depois buscar os meus concorrentes. Eu buscando os meus concorrentes, eu vou entender deles. Vou entender quais são as forças, né? A estrutura dele, como que ele trabalha estoque, como que ele trabalha atendimento, qual é o cardápio que ele tem lá de produtos, né? Independente de ser um restaurante ou não, qual é o tipo de produto que ele tem, qual a gama do produto que ele tem, né? E em comparação a ele, o que eu tenho de força, né? E o que eu tenho de fraqueza em comparação a ele. Depois que eu entendi bem do meu concorrente, eu vou para dentro da minha empresa fazer a mesma análise, né? E aí, a partir disso, eu vou trabalhar os meus diferenciais.
E eu, conhecendo bem a minha empresa, eu vou começar a exaltar, né, a elevar no que diz respeito aos meus diferenciais, certo? Nunca, nunca, nunca na vida eu vou usar a fraqueza do meu concorrente para que eu possa me promover. Isso não é ético, isso não é legal e isso não vende mais, isso é ultrapassado. Então eu vou falar de mim, no que eu tenho de bom para oferecer para o meu mercado, para o meu público, que eu já estou com ele bem definido dentro do meu plano de negócio, tá? Fiz essa análise entre concorrente e em relação a mim, e aí eu vou fazer uma análise também do mercado. Como que o mercado está? Ele está favorecendo para esse tipo de segmento meu? Porque a partir disso eu vou conseguir traçar tempo para eu estimar o meu prazo de retorno em relação ao meu investimento do meu negócio ou em relação a uma venda específica que eu queira fazer, alavancar, ou em relação a um produto novo que eu quero lançar, tá? Então é de extrema importância que toda essa análise seja feita antes de qualquer atitude, né? Veja bem, tudo que nós estamos falando agora faz parte do planejamento, tá? Nós não chegamos ainda na fase de estratégia, que é o plano de ação. Além da FOFA, né, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, nós temos uma outra matriz que é a PESTEL, que vai analisar a política, a economia, o social, né, a sociedade, a tecnologia, a ecologia, ou seja, o ambiente e a parte legal da empresa, tá? Então eu fiz a análise de oportunidades e fraquezas, agora eu vou fazer uma análise macro. Essa é muito mais macro do que interna, né? Então o que o externo envolve a minha empresa, né? A política, qual é o cenário que nós estamos? Nós estamos, e não adianta a gente achar que isso não envolve, não interfere, né, nas nossas ações de negócio. Porque a política ela interfere nas nossas ações de negócio, ela causa instabilidade, ela causa inflação, ou seja, aí vem a lei da demanda e oferta, são outras coisas que nós vamos atuar e nós vamos falar sobre também, tá? Então eu tenho que ver o cenário político, ele é favorável? Ele é favorável para eu abrir um negócio? Ele é favorável para eu usar num produto? Nós estamos num momento de transição, geralmente momento de transição, fim de um governo, seja municipal, estadual, federal, para um outro governo. O que isso, dependendo do teu segmento, isso talvez fragilize o seu lançamento ou impulsione o seu lançamento, né? Então eu tenho que fazer uma análise política para eu ver se isso vai interferir ou não no tipo de produto que eu quero lançar, ou na empresa que eu quero abrir, ou até mesmo na estratégia do setor da minha empresa que eu quero atuar, tá? Economia, aí eu tenho que ver tributo, tenho que ver câmbio, no que for relacionado ao meu mercado, né? Social, aonde nós estamos inseridos, a cultura daquele local ou a cultura do público que eu estou buscando atingir, fazer uma análise bacana disso para eu saber como vou atuar, como vou falar, como vou me portar, né? Quais os produtos que eu vou trazer. Tecnologia. A tecnologia ela está aqui para apoiar, para ajudar. Como que eu posso usar da melhor forma a tecnologia envolvida para o meu mercado? Para todo segmento, para todo tipo de produto, nós temos tecnologias que podem apoiar. Seja no momento da venda, seja no sistema tributário, que é o ERP, que depois nós vamos falar sobre isso, seja para automatizar alguma questão, né? Por exemplo, eu posso ter uma loja física, mas eu quero estender o meu mercado, eu quero atender um público maior, eu posso criar uma estratégia para que eu vá para que eu abra um Instagram, que eu abra uma rede, que eu abra um e-commerce, né? Então eu tenho que analisar a tecnologia, qual é o tipo de tecnologia que está sendo utilizado, se esse tipo de tecnologia que está sendo utilizado pelos meus concorrentes ou para o mercado que eu atuo, se cabe para mim, né? E isso tudo, gente, eu posso fazer independente do tamanho da minha empresa. E é interessante que a gente faça o quanto antes, ou seja, quanto menor nós formos,
com quanto mais profissionalismo eu tratar a minha empresa, melhor eu vou ser vista no mercado, né? Tecnologia, as questões ambientais, elas estão sempre foram, né, de extrema importância, mas hoje mais do que nunca fala-se muito em relação ao meio ambiente, à ecologia, né, as leis que envolvem. E é muito importante, gente, nós estarmos ligados também na questão legal, nas questões das leis, né? Nós, enquanto empresários ou até mesmo gestores, nós temos que nos preocupar com o que nos rege, né? Para que a gente não falhe com a lei e principalmente com o outro, né? Então, se existe uma regulamentação, né? Se existe um regimento, vamos seguir esse regimento, vamos nos precaver em relação a isso, né? Para que nós não tenhamos prejuízos maiores no futuro, certo? Essa outra matriz nós vamos publicar sobre ela amanhã, o conteúdo. E tudo isso que nós estamos falando agora, nós vamos destrinchar para vocês com os conteúdos durante o mês, né? Que nós vamos, a partir de segunda-feira, fazer lives diárias, né? E todas as quintas nós vamos fazer essa live de aulão para vocês, tá? Então vamos lá, recapitulando, nós falamos sobre missão, visão, valores, agora nós falamos sobre análise de cenário e agora a gente vai falar sobre indicadores. Os indicadores, ao meu ver, Carla, né, não no todo, de forma generalizada, os indicadores, eles devem ser levantados pelo gestor ou pela pessoa que está à frente, né? Pelo líder, pelo gestor, pelo empreendedor, pelo dono da empresa, pelo administrador. Ele deve ser definido por eles. Mas existem alguns indicadores que são padrões, que são universais, que é a taxa de conversão. Então vamos lá, a partir daquela ação, ou a partir daquele produto, ou a partir do meu lançamento, qual foi a minha taxa de conversão de cliente? Eu ganhei ou eu perdi cliente, né? Custo de aquisição do cliente, para que eu consiga, suponhamos, tá? Nós, hoje em dia, no mundo da internet, fala-se muito sobre tráfego, né? Sobre anúncio patrocinado. Então vamos lá, eu reuni com as minhas sócias e chegamos à conclusão de que a gente precisa de investir em tráfego, certo? Então eu tenho que fazer o investimento, fazer meu plano, fazer meu plano de ação, né, minha estratégia. Agora nós já estamos passando do planejamento, nós estamos mesclando, né, o planejamento com a estratégia, tá, pessoal? Então vamos lá, eu fiz um plano de ação e a partir do momento que eu fiz um plano de ação eu tive um investimento. E a partir desse investimento eu tenho que fazer o quê? Um acompanhamento. Então, na hora que eu estiver acompanhando, eu preciso de especificar quais são os indicadores que eu tenho que ter sobre aquele plano para eu ver o meu resultado, se ele é positivo ou negativo. Então, um dos indicadores é taxa de conversão, custo de aquisição do cliente, retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? Perda de cliente, se eu tive ou não perda de cliente, e satisfação do cliente. São indicadores macros, mas em uma estratégia específica, numa estratégia de um setor, por exemplo, eu tenho que levantar os requisitos da minha estratégia. E quando que eu vou levantar esses requisitos? Quando a gente vai fazer um plano de ação, quando nós vamos traçar uma estratégia, e eu já falei sobre isso também, e nós temos já um conteúdo que fala sobre o 5W2H, né? Então, todas as vezes, e o 5W2H eu ainda brinquei da outra vez que nós falamos sobre isso, que eu uso desde quando eu comecei a falar, né? Minha mãe sabe bem disso. E o 5W e o 2H são perguntas que você faz em relação à estratégia que você quer adotar, em relação à área que você está atuando, para que você trace o seu plano de ação. Então, o que vem a ser? What, why, where, when, who, how much, que é o que, porquê, onde, quando, quem, como e quanto. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? Eu estou com um problema X no meu setor. Eu vou lá atrás, quando eu trabalhei em 2009,
com cobrança, tá? Então vamos lá. Eu tenho um problema de não conversão dos boletos. Eu emito muito boleto, eu cobro, minha equipe emite muito boleto, mas não converte os boletos, né? Não são pagos, né? Então eu tenho uma quebra de acordo que a gente falava, não sei se a gente fala assim ainda, né? Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Por que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, a sugestão que eu tinha a minha estratégia na época era aumentar o time, né, dos negociadores de conversação, né? Por que eu vou fazer isso? Que com mais tempo eu conscientizo mais o devedor em relação ao pagamento, né? E onde eu vou fazer isso? Em qual ocasião que eu vou fazer isso, né? Quando eu vou fazer isso? Em qual período da negociação que eu vou fazer isso? Por exemplo, de 1 a 30, não vou fazer isso. Eu vou fazer com time pequeno, emissão de boleto, mas de 30 a 60, por exemplo, né? Aí eu posso fazer. Então, quando eu vou fazer isso? Para quem que eu vou fazer isso? Para qual tipo de público que eu vou fazer isso? E como eu vou fazer? E eu tomando essas ações, quanto isso vai me custar? Né? Eu respondendo 5W2H para qualquer tipo de estratégia, eu vou traçar um plano de ação, digamos, com 80% de chance de resposta, né? E na maioria das vezes a resposta é positiva, porque eu vou analisar etapa por etapa, e sempre que eu for traçar um plano, eu não posso traçar um plano a toque de caixa. Eu tenho que traçar um plano de forma que eu analise cada situação e eu formule cenários, né? Que eu faça simulações. Por exemplo, se na situação X eu optar voltando à cobrança, se eu optar por efetuar a cobrança com um tempo de 7 minutos de negociação para clientes de 60 a 90, por exemplo, né? Se eu optar por isso, eu vou conseguir rodar minha carteira toda, né? Eu vou conseguir passar por todos os credores ou não? E por aí vai, né? Então eu tenho que simular cenários e ver dentre os cenários qual é o mais otimista. Em nenhum deles eu vou ter 100% de retorno, nem mesmo na simulação. Mas analisando, eu vou chegar a uma conclusão para eu adotar aquela estratégia, tá? Então vamos lá. Eu já peguei a minha empresa, já fiz meu plano de negócio, já falei qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, eu analisei o cenário, né, meu e dos meus concorrentes, certo? A partir da análise do cenário meu e do meu concorrente, eu decidi aonde eu vou instalar, né? E a partir do momento que eu instalei, eu vou fazer um plano de ação de comunicação, um plano de ação para trazer clientes, né? E vou traçar metas, certo? Dentro de tanto tempo eu preciso de prospectar tantos clientes. Então a meta, o planejamento, ele tem que ter objetivo, meta, tempo e plano de ação, né? Não adianta eu só falar assim, siga tais processos e boa. Não, siga tais processos para que em tanto tempo você tenha o retorno X. E aí, neste período, eu faço, enquanto eu estou agindo, eu vou acompanhando o resultado. Mas, periodicamente, sistematicamente, eu preciso de acompanhar os meus números. Porque, por se algum motivo a minha estratégia não estiver dando retorno, eu tenho que parar e refazer, o que é também normal, tá? Mas, no que diz respeito a uma empresa, o ponto de partida, né, que são aqueles pontos que eu falei de análise de cenário anteriores, ele precisa ser seguido. Depois que eu instalei a minha empresa, aí eu vou traçar outros planos em relação à venda, em relação à prospecção de cliente, em relação à contratação de pessoas, em relação à redução de custos, né, que são várias coisas que envolvem uma empresa, certo? Então eu fiz meu plano de ação em relação à empresa e eu especifiquei prazo de retorno, tá? Então depois que eu especifiquei prazo de retorno, tempo para eu ter o resultado esperado, eu tenho a meta. E depois eu tenho um acompanhamento em relação a essa meta.
E a vida de um empresário e a vida de um gestor é sempre acompanhar números e sempre refazer as estratégias, sempre montar planos de ação, auditar o seu processo, né? Porque eu costumo dizer que a empresa ela tem pilares e um dos pilares da empresa é ter processo bem definido. A partir do momento que eu tenho um processo bem definido, eu tenho os meus valores, a minha missão e a minha visão bem definida, e eu passo isso para quem estiver trabalhando comigo, eu vou ter uma empresa coesa, todo mundo dentro de um mesmo propósito e sabendo para onde vai, né? O processo te fala isso, o processo fala o porquê que aquilo existe e para onde aquilo vai te levar e para onde aquilo vai, né? E tendo tudo isso, eu consigo ter melhores controles, mais definição de indicadores, acompanhamentos de número, e aí eu consigo sempre trabalhar com uma outra coisa que é pilar da liderança e da gestão, que é a transparência. Então eu sempre vou conseguir sentar e conversar com os meus sobre os números que a empresa tem e sobre os números que a empresa precisa alcançar, com clareza, com transparência. E a partir do momento que eu trato o outro com clareza e com transparência, eu tenho um resultado positivo em relação ao que eu estou pedindo e ao que eu estou falando. Essencial, e muitas vezes as empresas são iniciadas sem planejamento estratégico, sem planejamento. Muitas vezes a gente comete o erro de ir pela sensação. A partir do momento que eu vou pela sensação, tipo, eu tenho um sonho de montar uma boutique, uma empresa, uma loja, né? E aí eu vou, tem uma loja muito legal, um tipo de roupa muito bacana, aqui perto tem um cômodo barato, ficou bom, foi e abro a loja. Mas eu não avalio se tem próximo de mim concorrente, se tem próximo de mim pessoas com melhor preço, não avalio o fornecedor, não faço toda aquela parte do planejamento de negócio, né? E depois uma parte de planejamento estratégico, e aí na hora que abrem as portas, a gente vai começar a ver os problemas, que aí envolve imposto, envolve concorrente, envolve qualidade, envolve fornecedor, envolve entrega, né? Tudo isso que a gente tem que envolver, tem que analisar. A Lorena está falando que começou a empresa sem planejamento nenhum. E aí, hoje ela vê a necessidade. A gente fala muito sobre, né? E, por exemplo, uma das coisas que a gente atuou, e a Lorena depois pode falar bem disso, uma das coisas que a gente atuou foi no que diz respeito ao estoque, né? É de extrema importância que as pessoas analisem, principalmente quem trabalha com alimento, né? Um indicador importantíssimo para quem trabalha com isso é qual é a possibilidade de venda, para qual pessoas. O Bruno está falando que a gente fica caminhando em ciclo e não chega à direção de crescimento, porque a gente fica, o que a Carol falou, a gente fica pagando incêndio, né? A gente fica preocupado com o agora e a gente não consegue olhar para frente. Por quê? Porque nós não planejamos, nós não traçamos metas, nós não fizemos análise de mercado, nós não fizemos nada dessas coisas, né? E aí infelizmente a gente fica nesse ciclo. Mas até mesmo para quem está nesse ciclo há um caminho, né? É um caminho de rever os processos, de rever aonde você está atuando, como você está atuando, e aí começar a analisar os seus diferenciais, exaltar os seus diferenciais, essas questões, né? Então, há um caminho e há técnica para todos que querem crescer. Só que a gente precisa de algumas competências que aí vai em relação a nós, né? A gente precisa de perseverança, a gente precisa de persistência, a gente precisa de paciência, a gente precisa de gestão, né? Então, assim, tudo há um caminho, né? Há uma possibilidade, mas a gente precisa também de desenvolver. Gente, eu não sei que horas são, se está próximo a encerrar, não. Eu queria falar com vocês sobre uma questão, chutei aqui sem querer, sobre uma questão pessoal, tá? Nós estamos falando de ferramentas,
nós estamos falando de coisas técnicas, né? Nós estamos tratando de forma profissional, mas é de extrema importância que a gente também saiba, né? E que a gente também faça um planejamento pessoal do que eu quero, né? Eu costumo dizer, eu estava até pensando sobre isso quando a gente estava fazendo os temas das lives desse mês, do mês de outubro. Eu estava pensando sobre uma coisa muito importante. Geralmente as pessoas falam assim, não gente, sociedade não dá, nem não quero. Eu vou ser muito sincera, não sei se a gente foi muito abençoada, né, com a sociedade que nós temos, mas o pouco tempo que nós temos de sociedade, eu falo que é um presente mesmo estarmos em três, porque a gente se complementa, né? Porque, por exemplo, eu tenho a teoria, né, do que é planejamento, levantar números, estimativa, fazer análise de cenário. Por exemplo, nós vamos começar a investir em tráfego agora, a gente vai mapear o público que a gente quer atingir, aonde. Então, assim, essa parte técnica, né, teórica, eu tenho. Mas muitas vezes me falta a questão da persistência, né? E aí a Lorena e a Cleise, elas têm muito, né? Elas são perseverantes, elas são persistentes, elas acreditam, e isso me motiva, né? Então, estar inserido em uma sociedade, estar inserido em uma comunidade é de extrema importância. É de extrema importância você ter todas as técnicas, você ter toda a teoria, mas se você não tem pessoas à sua volta, infelizmente é muito, assim, eu imagino que seja impossível, sabe? Impossível você chegar em algum lugar. Então, você que quer ser empresário, você que quer ser gestor, você que quer ser líder, você que quer se preparar, né? Você que quer se preparar para o mundo profissional, para o mundo, para o mercado, digamos assim, de forma com um diferencial de entrega, é necessário que você tenha teoria. É de extrema importância que você tenha conhecimento, né? Que você saiba trabalhar com os números, que você saiba impulsionar, que você saiba se posicionar, mas é de extrema importância as pessoas que estão à sua volta. Esteja próximo de quem acredita em você, acredite nos outros também, né? Tenha em mente o que você quer pessoalmente, aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e o que você precisa para chegar. É de extrema importância isso. Entre as coisas que você precisa, além do conhecimento, é de gente. Os resultados vêm através da equipe, não se faz nada a gente faz sozinho. Bruno, tô adorando sua participação, vi que você começou a seguir a gente agora. Fiquei satisfeito, estou muito feliz com as pessoas que estão vendo carinhas novas na live, estou muito satisfeita com as lives que eu estou fazendo, com a interação de todo mundo, né? E agora que nós falamos sobre o planejamento estratégico de forma macro, eu queria que vocês me falassem se vocês têm dúvida ou se vocês têm algum ponto que não ficou claro aqui no que eu disse, que vocês querem que eu repasse. E vou abrir agora para vocês falarem um pouco também e a gente trocar uma ideia, trocar o conhecimento em relação a planejamento estratégico, a plano de ação, a como formular missão, visão, valores. Estou aqui à disposição de vocês. Pode puxar, Lorena, Cleise, Camila. Isso aí, capital intelectual é muito importante na entrega. Ficar perto de quem não nos incentiva, esse esforço se torna maior. O capital que ela está falando, né, do intelecto é de extrema importância, senão você não consegue argumentar, você não consegue falar com a sua equipe, você não consegue falar com o seu diretor, com o seu gestor, você não consegue apresentar números, né, e nem envolver as pessoas a darem resultado, né, e nem muito menos criar essa esfera, né, que é importante de um relacionar bem com o outro e de um impulsionar o outro sem competitividade. Eu já estava vendo, a gente estuda, né, muito, e eu já estava assistindo uma palestra, eu acho que do Karnal,
E ele fala sobre isso, que é de extrema importância você apoiar o outro, que já é extremamente ultrapassado, não é do Karnal, do Cortella, que é extremamente ultrapassado você expor as pessoas, né? Você desafiar de forma negativa, que hoje é no apoio, na ajuda, na confiança, né? Que a gente consegue trazer os resultados. O importante também é colocar em prática, exatamente. Breninho! Sabemos a estratégia, deixamos para depois. Não adianta a gente saber a estratégia, saber a teoria e não colocar em prática. A gente tem que agir, né? Que é o chá também, que é outro conteúdo que nós temos, né? Conhecimento, habilidade e ação. O Breno sabe tanto que eu sou calma e estratégica, né, Breno? Eu acho que a gente precisa de acreditar mais mesmo, tá certo? O Alexandre falou, uma parte importante do planejamento estratégico é olhar para uma meta não atingida e saber dar um passo para trás. Exatamente. Se eu tiver errado, Alexandre, você me corrige. Isso aí, olhar para trás. Eu ia falar, você complementou. Benchmarking. É importante. Eu vou te falar que as pessoas que eu ouvi dizer que fizeram, algumas tiveram resultado, e tem que ter muita ética, eu acho, para usar essa ferramenta, que é você buscar no outro, né, a experiência do outro e trazer para dentro, né? Você tem que ter muita ética, muita clareza, né, na hora de fazer essa busca, na hora de fazer, mas é importante sim, só que não pode ser feito como uma verdade absoluta, tipo, deu certo no meu vizinho, vai dar certo comigo. Eu tenho que entender tudo que está acontecendo no meu vizinho, né, inclusive o capital que ele tem para atuar daquela forma, e aí depois trazer para mim e ver se o cenário nosso é pelo menos semelhante, né? E Alexandre, só reforçando sobre o que você está falando de avaliar a meta não atingida e dar um passo atrás, é reconhecer o erro, né? E faz parte da estratégia você reconhecer o erro e a partir deste erro buscar um plano de ação assertivo, simulando cenários, né? E com uma vantagem, né? Você já tem um cenário que você atuou que não deu certo. Uma equipe em sintonia, sim, é a base, né? Eu acho que quando a gente tem sintonia, o Brenin falou que a NET, que eu digo, o Alexandre também já trabalhou comigo, estar em sintonia, né? Toda hora tá fofinho, lindinho, bonitinho, não. É saber um impulsionar o outro, um tratar o outro sempre com respeito, mas saber tratar, saber falar, não gostei, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Exatamente. Gente, aprender com o erro. Outra coisa que quando a gente vai trabalhar com gestão, com liderança ou empreendedorismo, é exatamente isso. Reconhecer os erros, não vamos errar. A gente tem muitas chances de acertar fazendo toda uma análise, fazendo planejamento, analisando cenários e etc. Mas existe a possibilidade do erro, né? E a possibilidade do erro, se você ficar olhando pro erro e falar, eu avisei, por que a gente fez assim, por que a gente fez assado, e não olhar o erro como um aprendizado, a gente não vai em lugar nenhum. Exatamente. Estratégia para quem é líder, gestor, né? O planejamento estratégico ele é fascinante, né? Porque é análise uma atrás da outra, levantamento de número, levantamento de indicador, reunião mesmo com equipe para pegar feedback, para fazer o acompanhamento, para levantar os números, para ver o que eu sou muito democrática, às vezes eu até erro muito por ser extremamente democrática,
Mas eu gosto muito de saber da minha equipe, que tá lá na ponta, quem tá lá na ponta, o que tá acontecendo. Boca a boca, não só por número, né? Não só por número, porque eu tenho os números para eu gerir que me norteiam, mas eu entender o que está acontecendo no calor do tete a tete ali com a equipe, eu gosto muito disso e eu acho muito importante a gente fazer isso. Saudade dessa cabeça. É. Eu tenho saudade de muita gente aqui também, viu, Ale? De muita gente dentro da minha equipe. Eu tenho a sorte de ter a Lorena, né? A Aninha perto de mim, mas não é mais da minha equipe. Mas tem muita gente, tem pessoas da minha atual equipe aqui também que eu amo de paixão, né, Rodrigueira? Mas eu trabalhei com pessoas muito bacanas, assim, e... Apoio! Ah, não, eu confundi, desculpa. Planejar dá trabalho. Eu acho que anda tão junto ali o planejamento com a estratégia, eu acho que anda tão... Ou no entendimento do escopo do projeto. Eu falei isso pra ele hoje, Lorena. Gente, que legal, que delícia de live, que delícia de conversa. Espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. Nós vamos. É um tema que eu fiquei com medo de ficar chato, exaustivo, né? E aí eu falei de forma mais sucinta, mais objetiva e depois eu vou desmembrar essa live em temas. E as próximas, né, as diárias, elas vão ser mais curtas, elas vão ser de 30 minutos. E a gente vai... E eu amei, Jaira, o tema que você trouxe de benchmarking, que é super interessante. E eu vou ver se eu trago sobre essas questões de buscar no mercado as estratégias e etc. para trazer como tema para você. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam sobre e que é muito usado em grandes empresas, né? Mas é importante que a gente faça isso também. É importante que a gente... Jaira, tá bom. E é importante que a gente traga esse tipo de tema. Eu gostaria muito que você me trouxesse, até pelo direct, se você quiser, alguns temas que você acha interessante a gente abordar aqui. Se eu tiver propriedade para falar, eu falo. Se eu não tiver, eu trago convidados para falar sobre. Porque eu achei muito interessante você levantar uma coisa dessa, até pelo público nosso aqui. É interessante especificar bem sobre. Ah, que legal! Me chama lá depois. Obrigada, Fê. Você aprendeu comigo. Eu que aprendo com você, né, Fê? Lindona. Fê, o Ale tá aí, qualquer coisa você puxa a orelha dele, viu? Pra gente marcar de fazer um bate-papo todo mundo. Eu adorei a participação de todos. Vocês podem me mandar, a gente sempre publica as lives, né? Vocês podem fazer os comentários lá ou até mesmo enviar no direct sugestões. Eu vou trazer esse tema pra gente falar e uma delícia planejamento estratégico mesmo para quem trabalha com isso. Segundo o Alexandre, planejamento é trabalho, estratégia é a parte divertida. E o resultado, quando vem positivo, aí é legal também a gente apresentar o resultado. E refazer é legal também, é interessante. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, fiquei muito feliz. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente já vai começar a fazer as nossas diárias. Ei, Kaique! E às quintas-feiras a gente faz com temas específicos. E no mês de outubro, esse mês nós vamos tratar muito sobre empreendedorismo, os temas mais técnicos sobre empreendedorismo, sobre gestão e números. E
Em outubro a gente tem um plano de trazer um tema mais voltado para liderança, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu vou passando para vocês os nossos temas. Todas as quartas-feiras a gente publica o tema da live de quinta. E estou aberta a sugestões, estou aberta a conversas. Quem tiver interesse em trocar uma ideia, talvez até mesmo participar de uma live junto comigo, estou aberta aqui para vocês, pra gente trabalhar juntos, né? E é sobre isso também, né? Está no nosso plano de ação trabalhar em equipe, trazer conhecimento e trocar conhecimento, né? Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram sugerir, que vocês queiram trocar uma ideia? A gente tem alguns minutos ainda, a gente tem 10 minutos de live ainda. Caso contrário, eu vou me despedir e conto com a presença de vocês na próxima semana. E é isso, pessoal. Aí quando a gente se dispõe a alguma coisa, a gente tenta, né, Fê? Fera ainda vai demorar um tempinho. Bom, pessoal, amei a presença de todo mundo. Muito obrigada para quem divulgou. Provavelmente tem dedinho de algumas pessoas aí. Fico muito feliz, muito lisonjeada de ex-gerentes, pessoas que estiveram acima de mim. Assim, feliz demais com a presença de todo mundo, feliz demais com a participação e espero ter passado um pouquinho e a gente vai aperfeiçoando mais, tá bom? É mesmo, Rodrigo, nós vamos para nossa festa fantasia, né, filho? Beijão, gente! Nós estamos juntos e quero compartilhar e quero que vocês compartilhem comigo também. Faça os seus comentários, chame no direct, a gente troca uma ideia. Isso aqui é só uma explanação, né, de forma mais objetiva, mas a gente vai falar no detalhe depois sobre todos os assuntos das lives anteriores e dessa. Beijão, Breninho! Saudade de você, gente! Estou muito feliz de todo mundo aqui, de verdade. Beijo!